Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Hélio, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Meu pastor presidente é o pastor Emanuel Barbosa Martins. E depois de um longo tempo, de uma longa data, devido à pandemia, do nosso distanciamento, né, da EBD, Escola Bíblica Dominical, estamos de volta, pela misericórdia do Senhor, gravando essa reflexão da minha própria casa. Vocês podem ver que eu não estou fazendo uso de máscara, devido a estar sozinho num quarto, no meu escritório, e creio que não estou colocando ninguém em risco, nem mesmo a minha pessoa. É com muita alegria e satisfação que eu gostaria de fazer essa reflexão juntamente com vocês, baseado no livro chamado Declaração de Fé, primeiramente nas Escrituras Sagradas, claro. Inclusive esse livro Declaração de Fé, que é a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que depois de 100 anos da sua fundação aqui no Brasil, nós, pela misericórdia do Senhor e a bondade e a ajuda de muitos irmãos, de uma equipe, né, de pastores, doutores da palavra, teólogos e estudiosos da Bíblia, nós estamos agora fazendo uso, né, tendo o privilégio de possuir agora uma declaração de fé das Assembleias de Deus. E nós estamos, inclusive, como eu disse a princípio, baseando neste pequeno compêndio, que até eu aconselho que seja adquirido pelos irmãos que ainda não o possuem. Muito bem, meus queridos, nós sabemos que existe na Bíblia pelo menos 10 doutrinas principais, né? Nós chamamos de doutrinas bíblicas. Claro que existe um pouco mais de 10, mas nós contamos como 10 principais, né? E neste domingo, nesta manhã, juntamente com vocês, eu estou comentando a respeito da doutrina chamada Doutrina de Deus, né? Muito bem, meus queridos. Bom, eu vou basear bastante mesmo nesse nosso livro, nessa nossa declaração de fé. Citarei muitas passagens bíblicas também. Infelizmente, nosso tempo é curto, talvez não seja possível falarmos o suficiente, mas vamos tentar, com a ajuda do Espírito Santo e com a compreensão de vocês, principalmente sabendo que muitos estão orando para nos auxiliar, nos ajudar, para que não falte a palavra da parte de Deus. Muito bem, meus amados. Nós sabemos que Deus é Espírito e, inclusive, eu gostaria de ler um versículo da Bíblia que está no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, quando, no capítulo 4, versículo 20 em diante, quando o Senhor Jesus teve aquele encontro com uma mulher samaritana no poço de Jacó, onde diz assim: nossos pais adoraram neste monte, a mulher falando para o Senhor Jesus. Esse monte que ela se refere é o Monte Gerizim. Fica na Samaria, né? E vós dizeis,
que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Muito bem, meus queridos, baseado neste versículo que eu acabei de ler, nós vamos entender, vamos compreender que quando nós falamos que vamos estudar uma doutrina chamada doutrina de Deus, é claro que ela se refere a tomar conhecimento do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. Porém, nós estaremos, ao fazer esse estudo, nós estaremos apenas arranhando o diamante com as unhas. Porque vocês sabem que, sendo o diamante uma das pedras, talvez a mais dura de todas, uma unha não vai fazer efeito algum, né? Então, sabendo que Deus é glorioso, Deus é esplendoroso, Deus é maravilhoso, e nós não temos como defini-lo, como estudá-lo, né? Como um cientista estuda um cadáver humano para conhecer o seu interior, a sua funcionalidade dos seus mais variados sistemas, como o sistema ósseo, sistema nervoso, sistema sanguíneo, sistema linfático e assim por diante, né? Como é que nós vamos estudar a Deus, então? Sendo Deus Espírito, como nós acabamos de ler aqui, no capítulo 4 do Evangelho de São João. Nós vamos estudá-lo, primeiramente, ou ao estudar, é claro, com tomar conhecimento através do que está registrado sobre a sua manifestação, ou da sua mais variada manifestação na sua criação, primeiramente, né? Nós sabemos que através da criação, tão complexa que ela é, tanto a macrocosmo, que são os astros, as criações enormes, quanto o microcosmo, que são as criações pequeníssimas, né? Então nós vamos, ao estudar, né, um físico, um químico, um astrônomo, ao estudar essas matérias, eles verão que é impossível que por detrás dessa criação não exista uma mente inteligente. Sabemos que a maioria ou uma grande parte, pelo menos, dos cientistas, como eu poderia até citar um, porque eu já li a respeito sobre ele, um cientista inglês, falecido recentemente, chamado Steve Hawking. Ele, muito conhecido, ele chegou a afirmar, deixou muitos livros escritos, e em um desses livros ele deixa bem claro que a criação não teve a mão inteligência de um ser superior, mas ela simplesmente foi uma criação espontânea. Ou seja, não havia nada, não existia coisa alguma, e de repente tudo surgiu, sem uma mente inteligente por detrás. Então, meus queridos, sabemos que isso é um atestado de pouco conhecimento ou de nenhum conhecimento da divindade, né? Mas nós sabemos que temos muitos cientistas que são cristãos, nossos irmãos, pastores, né, que nós conhecemos, que são cientistas, que eles creem que diante de tanta complexidade da criação tem que existir uma mão
ou uma mente superior, inteligente por detrás, né? Então, meus amados, como eu disse, nós vamos tomar conhecimento da existência de um Criador Supremo através da criação. Está diante dos nossos olhos, né? E também existe uma segunda forma de conhecer a Deus, que é através das Escrituras, que é através da Palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, que é um livro que foi inspirado por Deus e dado aos profetas, aos escritores, a reis, a vários tipos de pessoas. Nós conhecemos que aproximadamente 40 autores, né, das mais variadas profissões escreveram esse livro maravilhoso, e esse livro, escrito por homens, foi inspirado por Deus. Então, através da leitura da Bíblia, através da leitura da Sagrada Escritura, nós temos mais conhecimento também do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso. Além disso, uma terceira maneira de se conhecer a Deus é também, não só na teoria, mas na prática. Certo? Quando nós tomamos conhecimento do Criador e cremos nas promessas que há na Bíblia, e nós nos aproximamos dele, nós passamos a não somente conhecê-lo na teoria, mas também na prática. Porque a própria Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, meus amados, são essas três maneiras principais. Existem outras maneiras também, tá? Mas, como eu disse, infelizmente o tempo é pouco, não há possibilidade de nós detalhar ou trazer à tona todas as formas de conhecer a Deus. Muito bem. Então, meus queridos, através deste pequeno compêndio, como eu falei para vocês, que é a base, né, da nossa meditação, quero dizer para vocês que, por que nós cremos na existência do Criador, baseado nas Escrituras? Porque aqui, nesse mesmo compêndio, está registrado, né, na página 31, diz assim: cremos, professamos e ensinamos que Deus é o supremo ser, Criador do céu e da terra. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 18. Tá certo? Muito bem, meus queridos. Então, como eu falei para vocês, existem outras referências, pelo menos aqui no meu livro base, né, que é a Declaração de Fé, pelo menos umas 20 referências, mas é impossível ler todas. Eu gostaria de adiantar um pouco com vocês e vamos falar alguma coisa sobre os atributos de Deus. Sabemos que Deus possui muitos atributos. Vamos ver os principais, tá bom? Muito bem, então diz assim: sobre os atributos naturais, Deus é espírito, como eu já falei no início para vocês, né? Na leitura do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20. Então diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, né? Ele é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. Está lá em Deuteronômio 33 e 27. Esse livro escrito por Moisés, né? Também diz assim: pois ele existe por si mesmo, como o Pai tem a vida em si mesmo, ele também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26, onde se encontra esta referência. Vou ler mais uma referência para vocês sobre os atributos naturais de Deus. Deus mesmo disse, em Êxodo
mais um segundo livro escrito por Moisés também, capítulo 3, verso 14, ele diz, palestrando, conversando com Moisés, ele diz, quando Moisés pergunta a ele, a quem devo anunciar? Um nome, ele estava querendo saber qual era o nome desse Deus. E aí o próprio Deus diz para Moisés, eu sou o que sou. Bom, essa referência é uma tradução muito boa, porém, existe uma outra tradução, que nós chamamos de tradução literal, onde diz o seguinte, eu sou o que sempre serei. Ou seja, Deus está dizendo com essas palavras que ele é imutável. Deus, ele é tão perfeito, por isso que ele não muda. Ele não pode mudar. Ele não deve mudar. Porque não se modifica alguma coisa que atingiu a perfeição. Vocês sabem que todos os anos as indústrias automobilísticas, eles produzem sempre um carro diferente do ano anterior, com algumas melhorias, certo? Por quê? Porque eles nunca atingiram e jamais irão atingir um carro com uma tecnologia, com uma aparência perfeita. Sempre haverá alguma coisa para ser melhorado. Então, é exatamente por isso que todos os anos nós temos um carro diferente, com alguma coisa a mais, tá certo? Alguma coisa que não deu certo no ano anterior, que foi aperfeiçoado. Agora Deus não, Deus é o próprio Senhor, é o próprio escritor do livro da Carta aos Hebreus, ele diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele é perfeito, ele não muda, ele não pode mudar. O dia que Deus mudar, ele deixa de ser Deus, porque ele é perfeitíssimo. Ele não é só perfeito, ele é perfeitíssimo. A palavra perfeitíssimo significa aquele que dele emana a perfeição, irradia a perfeição. Tá certo? Muito bem, vamos ficar então com essas referências desse primeiro tópico, que fala a respeito do atributo natural de Deus. Né? Bom, em segundo lugar, nós vemos também o atributo moral. Tá? Atributo moral de Deus, onde diz que Deus é amor e aquele que ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu vou repetir. Na primeira carta que João escreveu, capítulo 4, verso 8. Deus é amor. E está registrado da seguinte forma: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele é incomparável em santidade. Nenhum outro atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como esse. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 2, onde está registrada essa referência. Incomparável é ainda em verdade e fidelidade, em justiça e amor, em bondade, benignidade, misericórdia e graça. Né? Então, meus queridos, Deus é incomparável. Deus não tem nada que se possa comparar com Ele. Não tem nada aqui na Terra, nenhuma criação, nenhum ser humano, por mais justo, bondoso que seja, ele pode ser comparado com o Criador. Muito bem. O terceiro tópico que fala sobre o atributo é o chamado atributo de poder. Então, as perfeições exclusivas de Deus. E aqui nós vemos a primeira, a onipotência, a onisciência e a onipresença. São características que comprovam a sua grandeza e infinitude. Deus é onipotente, ele é Deus todo-poderoso. A palavra onipotente, ela vem, está na língua portuguesa, mas ela vem da língua latina, e ela é um vocábulo formado por duas palavras também, oni e poder. Oni e ciência. Oni e presença.
Então a palavra oni significa todo ou tudo, tá certo? Então Deus é toda potência, é todo poder, Deus é toda ciência, ou seja, é todo conhecimento, e em terceiro lugar, ele é toda presença. Não existe um lugar onde a presença de Deus não se encontre, tá certo? Muito bem. Então, é o atributo que nós chamamos de atributo de poder. Muito bem. Continuando, vamos ver também aqui sobre o nome de Deus. Alguma coisa que fale sobre o nome de Deus. O Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos que são inerentes à sua natureza e que revelam suas obras e seus atributos. Há 3 termos no Antigo Testamento hebraico para Deus. São eles: El, Eloá e Elohim. Muito bem. O Novo Testamento grego usa o substantivo theos para Deus. O nome El significa ser forte, proeminente, sendo um termo semítico, de origem hebraica, tá certo? Muito antigo para a divindade. Usado para identificar o Deus de Israel. E aqui temos uma referência. Ele levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Gênesis capítulo 33 e o versículo 20. Muito bem. A palavra Eloá é um singular, tá certo? Ela é a palavra traduzida para a língua portuguesa como Deus, mas no singular. A palavra plural é Elohim. Os irmãos, não sei se os irmãos sabem, eu creio que a maioria se deve saber, que o plural da língua portuguesa, simplesmente nós acrescentamos um S, certo? Porém, na língua hebraica, nós, quando queremos colocar uma palavra no plural, nós acrescentamos im ou in. Então, se singular é Eloá, plural é Elohim. Mas por que Deus é usado para Deus o nome no plural? Os judeus, eles, como nós também, né? Os judeus, eles creem que existe um só Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e eles o chamam de Elohim, tá certo? Mas por que no plural? Porque esse plural é chamado de plural majestático. Não queremos dizer que existe 3 deuses, que esse é o assunto da Trindade, que não é o nosso tema no momento, tá certo? Mas quando se refere a Deus no plural, está fazendo uso desse plural chamado plural majestático, que vocês sabem que quando você se dirige a um rei, a uma pessoa de grande importância, geralmente a gente usa para aquela única pessoa um tratamento no plural, tá certo? Então, aqui não estou dizendo que são 3 deuses, mas eu estou usando o plural chamado majestático para Deus, que é um só, para demonstrar a grandeza dele, para expressar a grandeza desse Criador, desse Deus. Então, esse era o nome mais usado pelos judeus quando se referia a Deus. Claro que existia outros tratamentos. Quando ele se manifesta a Moisés, ele, quando diz lá eu sou o que sou, ou eu sou o que sempre serei, ele, na língua hebraica, é usado um chamado tetragrama, que são 4 letras, né? Que no momento, infelizmente, o tempo é escasso, mas esse nome ele era o tratamento que os judeus, os sacerdotes, né,
os escribas usavam para Deus, porque foi dessa forma que ele se apresentou a Moisés. E a palavra, de tanto respeito que se tinha pelo Criador ao pronunciar o seu nome, que dizem que muitos perderam, né, a verdadeira pronúncia. Mas eu acredito que no meio sacerdotal, que ainda existe, né, em Israel, não ativos, mas existe famílias, né, descendentes de sacerdotes ainda, nos dias de hoje, que eles devem saber. Eu acredito que eles sabem a pronúncia. Então, nós temos conhecimento que ela é tratada, é usada a seguinte pronúncia: Yahvé, Javé, Jeová. Eu, particularmente, eu penso que seja Yahvé. Não digo com toda a convicção, mas eu penso que seja a mais próxima. Tá certo? Muito bem. Em quinto lugar, queremos também ver aqui sobre outros nomes de Deus. Tá certo? Vou ser bem sucinto. Como, por exemplo, Deus é chamado de Elion, Shaddai, Adonai, Yahvé. Nome Elion significa Altíssimo. Shaddai significa Todo-Poderoso. Mais algum outro aqui. Adonai significa Senhor. E assim sucessivamente. Muito bem. Bom, em sexto lugar, vamos ver alguma coisa a respeito da obra de Deus, né? Já que estamos estudando, tomando conhecimento, né, de Deus, a Bíblia ensina que o universo foi planejado por Deus antes de ser criado. Planejamento, origem e manutenção de todas as coisas no céu e na terra envolve governos e preservação de toda a criação. Tudo foi criado com propósito, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, as referências que nós temos na Bíblia é que, principalmente lá em o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, verso 1 em diante, onde ele diz que tudo foi feito por ele e nada do que foi feito se fez, se referindo à pessoa do Senhor Jesus, né? Temos também outra referência, né, que Paulo nos deixa, que diz mais ou menos a mesma coisa. Tudo bem? Muito bem. Então, irmãos, Deus é um planejador por excelência. Nós sabemos, eu sempre prego, que Deus não jamais será pego de surpresa por Satanás, seu adversário, e nós também, porque Deus, como onisciente, e eu falei para vocês que a palavra onisciente é todo conhecimento, Deus sabe passado, presente e futuro, né? Então, Deus jamais será pego de surpresa. Antes mesmo, nós vemos no Antigo Testamento, antes mesmo do homem ser criado, Deus já havia, Deus sabia que o homem iria ser criado, sabia que o homem ia pecar, sabia que ele precisava de restauração, precisava de salvação, precisava ser resgatado, e Deus já havia planejado e criou um meio de resgatar a humanidade decaída, tá? Através da obra do Calvário, através do sacrifício do Senhor Jesus, sua morte vicária, sua morte substituta, tá certo? Muito bem, meus amados. Continuando, as obras de Deus são muitas. Como eu disse, em 30 minutos é impossível, né, nós falarmos tudo, por isso nós estamos correndo um pouquinho. E continuando, vamos falar alguma coisa sobre a providência. A providência divina é a atividade de Deus na preservação, concorrência e governo de todas as criaturas e de tudo o que ocorre na criação até seu destino final. Ou seja,
Deus planejou tudo. Muitas vezes o inimigo ele tenta interromper aquilo que Deus planejou. Mas Deus sempre ele faz com que aquela linha que ele traçou, que deve ser cumprida, ele faz com que aquilo que Satanás tentou desviar, ele traz de volta para aquela linha original, que deverá seguir, tá certo? Então, meus amados, eu sempre digo que Deus não tem um plano B. Por que Deus não tem um plano B? Porque não precisa um plano B, porque se Deus é conhecedor do presente, passado e futuro, através da sua onisciência, esse atributo divino, ele jamais será pego de surpresa. Né? Deus não é repentista. Eu sempre digo que acho até bonito esses cantores, né? Principalmente sertanejos, que são repentistas, eles criam a música naquele instante, né? Imediato. Mas Deus não. Deus tem tudo planejado. Deus é planejador, tá certo? Então, nós não precisamos nos preocupar. Precisamos estar simplesmente confiando nele. Nós precisamos simplesmente, como uma criança recém-nascida, se acomodar nos colos de Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ali descansar nos seus braços. Porque tudo que ele prometeu, ele há de cumprir. Tudo que Deus prometeu, jamais o adversário irá conseguir interromper ou fazer com que não haja possibilidade de se cumprir. Muito bem? Então, irmãos, nosso tempo está terminando e eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês, mas vamos, se possível for, adquirir esse pequeno compêndio que eu falei para vocês sobre a declaração de fé, que possibilitou que nós pudéssemos, através das referências bíblicas citadas aqui, conhecer um pouquinho mais da pessoa de Deus. Né? Então, meus amados, não deixe de participar da escola dominical. Sabemos que a ordem, né, abaixo de 7 anos de idade e acima de 60, nós não podemos frequentar o templo. E desde que começou a quarentena, eu não participei de nenhum culto presencial, mas tenho participado dos cultos através da internet, pelo nosso canal da AD Belém, de São José dos Campos. Muito bem. Então, Deus abençoe a todos vocês, continue orando e não deixe de assistir às aulas da EBD.